A gente está com um meio de comunicação muito escassa para falar sobre essa doença. E eu acho que a gente precisa de um alerta, a gente precisa falar mais. Isso precisa ser escutado, porque eu conheço muita gente que tem, que não conhece, que não sabe, que não tem um pingo de informação ao receber nem na internet, nem nos próprios hospitais. Então corram atrás, vamos fazer com que isso se torne mais visto pelas pessoas, mais conhecido, mais estudado pelas pessoas. Aí, meu povo, finalmente ou felizmente eu voltei para este lar aqui novamente para poder dizer um dos objetivos que era no começo de como eu descobri a escoliose idiopática e como foi usar o bendito colete Milwaukee, que é o temor de todas as pessoas da face dessa terra. Bom, eu vou ficar olhando aqui pra baixo porque eu meio que fiz um cronograma de tudo, porque se eu não fizesse eu não lembrava, é muita coisa pra poder se encaixar ao mesmo tempo. Bom, tudo começou, na verdade, a descoberta de tudo quando eu caí na cama com a minha irmã. E uma coisa super normal, a gente tava brincando e tudo mais. E aí eu caí da cama de costas e comecei a sentir uma leve dor e tudo mais. E aí minha mãe me levou no hospital da rede pública. E falando rede pública, todo mundo já deve ter uma noção de que foi uma merda. E cheguei no hospital e tudo mais, e o médico foi super ignorante comigo. A forma como ele tratou foi tipo, não é nada, isso é só uma coisinha que vai passar. E aí ele perguntou o processo que eu acho que todos os médicos perguntam, se você já menstruou e tudo mais, pra poder saber do seu nível de crescimento e tal. E aí eu ainda não tinha menstruado, eu tinha 11 anos. E aí ele falou que tudo ia passar, que ao decorrer do tempo tava tudo tranquilo e que era só uma fase que todo adolescente tem. Chegou no hospital com um médico super ignorante e tal. Ele virou pra gente, avaliou tudo e falou: "Ah, sua filha tem uma doença chamada escoliose." Tipo, jogou assim na roda como se não fosse nada. E aí, a gente super assustada, a gente não sabia, fazia ideia do que era escoliose, do que era isso, nunca tínhamos escutado isso. E aí ele falou, tratou, como eu já disse, como nada, como algo super fútil, que ia passar, dane-se, foi, vral. E aí a gente ficou muito com o pé atrás, ainda mais pelo médico ter sido super ignorante e tudo. E a gente foi pro hospital particular. No hospital particular, de primeira, o médico só olhou pra mim e falou: sua filha tem escoliose idiopática, mas num grau muito elevado. Então não bastava ter a escoliose, eu ainda tinha a escoliose num grau muito elevado já. E aí ele conversou tudo certinho com a gente, explicou o que era a escoliose idiopática. É uma deficiência física, para quem não sabe, é considerada uma deficiência física. E sim, é idiopática porque é uma doença idiota, não tem um dizer, um saber ainda de onde, como que ela começa a surgir. Se é ao decorrer de quando você tá crescendo, se é genético, enfim, não sabem dizer. E aí ele deu toda uma explicação, a gente ficou super assustada. É muito horrível você estar bem num dia e no outro descobrir que você tem uma deficiência física. E foi péssimo isso no começo, foi muito ruim. Mas esse médico foi muito melhor. Então, o que eu aconselho pra vocês é quando um médico olhar pra situação, se você tá sentindo dor, qualquer coisa que você esteja sentindo, ele virar pra você e falar, não é nada, não acreditem. Eu conheço uma colega minha que foi pro médico e ele disse a mesma coisa, com o tempo passa, isso é só fase de crescimento, a sua fase de crescimento vai passar. E hoje ela tá aí, fez a cirurgia tem um mês. Então, assim, não é algo banal, é algo que você tem que se preocupar. Porque a escoliose idiopática, ela é muito, como eu posso dizer, é algo muito sério, é algo muito, muito complexo do qual você tem que entender, porque é algo que pode comprimir seu pulmão, pode comprimir seu coração. É muito sério, você tem que
Você tem que buscar saber mais, não é só da boca de uma pessoa. Vai no primeiro médico, vai no segundo, vai no terceiro, e aí sim você tem uma resposta exata e correta do que é aquilo que você tá tendo. Eu vou aproveitar um pouco dessa pauta para falar o que é escoliose. Se alguém tiver dúvida, me pergunta aí nos comentários. Mas, basicamente, escoliose idiopática é uma curvatura que se dá na coluna, do qual dá muito mais em mulheres do que em homens. E é como se fosse um S. Eu não sei explicar, enfim, eu vou deixar uma foto aí em qualquer lugar. E é algo estranho, bem estranho. Assim, quando começa a aparecer no seu corpo, é algo que quando você vê, quando você olha, você sente um impacto muito grande, porque assim, é uma deformidade da sua coluna. A sua coluna um dia tá reta e no outro tá com aquele negócio super alto nas suas costas, onde você não entende de como e onde veio, e isso assusta muito. Mas pra falar a verdade, quando eu descobri que eu tinha escoliose, eu nunca me olhei no espelho. Desde a cirurgia, eu nunca tinha me olhado no espelho pra falar assim, não, eu quero ver realmente o que é isso. Então, ao decorrer de todo o tempo, até eu fazer minha cirurgia, foi uns 2 anos, eu nunca tinha olhado a minha coluna. Certamente, quando eu vi, eu tomei um grande impacto, um grande susto, porque eu tava literalmente deformada. Eu vou deixar fotos aqui pra vocês. Era algo horrível, era algo ridículo, era estranho. É muito difícil você lidar com essa situação. No começo de tudo, o médico me disse pra mim arrumar a minha postura. Isso seria um jeito de dar certo, assim, pra começar a ficar reta. Deixa eu fazer assim pra vocês verem que agora eu tô reta. E aí, pra você começar a ter essa postura sempre. Só que o meu grau já era elevado, então ficar assim o tempo todo me incomodava muito e eu não conseguia. Eu ficava jogada na cadeira da escola, eu cagava, sabe? E a minha mãe sempre me orientava, falava, ei, você tá assim, ei, você tá assim. E aí a primeira tentativa foi corrigir a coluna. Então se você tá igual eu, não fique. Tente realmente arrumar sua postura. Mas assim, especificamente eu, assim, minha opinião, não acredito que você fazer assim vai melhorar em algo, porque, enfim, não acredito muito nisso, não. Tá, cheguei no hospital e aí eu estava com 32 graus. E assim, era algo super elevado, porque a partir dos 48 você tem que fazer cirurgia. Então, assim, foi super estranho, assim, já chegar de cara e já ver que eu já tava numa situação super difícil. E aí, a gente tentou esse processo por 3 meses. Nesses 3 meses, eu voltei a ter um retorno. Quando eu tive o retorno no médico, eu estava com 48 graus. Ou foi com 42? 42 graus, ou foi 48? Enfim, nessa faixa. 42. Estava com 42 graus. E aí a gente ficou super preocupado, o médico ficou preocupado. É muito bom que ele foi super atencioso em ter ficado preocupado junto com a gente, não tratou isso como algo banal. E aí veio o tão temido colete Milwaukee, que na verdade eu nem sabia o que era, também nunca tinha escutado falar. Por isso que tudo foi grande um baque pra mim, porque a gente não tem muita informação das coisas da escoliose idiopática. A gente procura e é uma coisa muito escassa, sabe? E aí chegou e aí ele mostrou as imagens do que era o colete Milwaukee, que era isso, e tinha esse modelo, e tinha aquele, e aí tinha que procurar o que melhor se adaptava. E a gente tomou um grande susto. Eu fiquei assim, ferrou, entendeu? Tipo, você fica muito assustado, só você ali que tá passando pela situação pra realmente entender o que é aquilo. Minha mãe começou a pesquisar na internet e eu não conseguia pesquisar na internet, eu não tinha forças assim pra olhar e falar, tô passando por tal situação e tudo mais. Mas aí foi, e aí a gente foi fazer as medidas.
Pra quem não sabe, não é algo que você compra assim e você enfia no seu corpo. Eu vou deixar imagens de como que é um colete Milwaukee. Eu juro pra vocês que eu tentei muito trazer esse colete aqui, porque eu ainda tenho ele, mas tava tipo no sótão da casa e ninguém queria pegar pra mim. Então eu demorei a vida toda pra tentar pegar o colete e no fim não consegui, mas tô deixando imagem aí. E aí, fomos atrás do colete, a gente foi no Guará umas 3 vezes, ou foi 4 assim, pra fazer medida, pra escolher o material, pra ver o que melhor se adaptava, porque tem uma pessoa especializada pra isso, pra ver o que melhor se adaptava, pra gente chegar e ver se tinha dado certo. Todo um processo, assim, muito complicado, porque a gente pegava o ônibus, acordava 5 horas da manhã e ia pra aquele fim de mundo e fazer algo do qual a gente não estava gostando de fazer, não era muito bom fazer aquilo, que era o que te lembrava sempre que você tava com aquilo. Mas até então era o que diziam que ia melhorar. Pessoas melhoram com esse colete? Sim, mas não é algo assim, nossa, super melhorou. Você sempre vai ter que ter um cuidado ali com a sua postura e tudo mais, é sempre um cuidado. Vai de pessoa pra pessoa. E aí a gente foi fazer as medidas, escolhemos material, chegamos com o colete. Foi uma das fases mais ruins que eu passei ao decorrer da escoliose idiopática. Esse colete, ele vem aqui, ele prende o seu pescoço, ele prendia aqui em mim e prendia aqui. E aí ele pegava por trás, eu não sei muito explicar, mas ele pegava por trás, ele fechava aqui no pescoço e fechava na cintura e tinha uma placa bem grandona na sua barriga. E era tudo de ferro e Ai, eu não lembro do material que envolvia isso aqui, mas era tudo muito dolorido. Cara, doía muito. Até hoje eu tenho poucos cabelos meus aqui embaixo, porque puxava muito meu cabelo, porque era ferro, literalmente o negócio. Se eu usava, prendia como se fosse um parafuso, a gente enroscava como se fosse um parafuso. Então, o colete Milwaukee é algo muito horrível de se lidar, é algo muito ruim. E uma das minhas maiores dificuldades ao longo de todo esse tempo foi coisas como eu não conseguia andar de carro. Eu não conseguia de jeito nenhum, porque eu sentava e aí essa parte que ficava no meu pescoço pressionava isso aqui meu. Então eu tive muita dificuldade. Quando eu saí, que a gente buscou o colete e tudo mais, eu fiquei sufocada no carro, então a gente teve que parar, teve que sair, e aí todo mundo olha, e aí vira uma especulação, e você vira o centro da atenção de tudo. Coisas que já aconteceram ao longo de ter usado esse colete foi como a gente ter que abaixar o nosso sofá de casa. A gente teve que abaixar, a gente teve que meio que cortar os pés, porque eu não conseguia sentar no sofá, eu não conseguia sentar em lugar nenhum. Deixa eu ver. Como eu já disse, sentar no carro era algo horrível pra mim. Era algo muito vergonhoso. Como eu sabia, como eu sei assim que eu tenho essa grande vergonha por conta de não querer mostrar pra ninguém. Então, quando foi pra ir pra escola, eu colocava assim uma blusa embaixo, ainda mais porque machucava muito. Colocava uma blusa embaixo, o colete por cima e uma outra blusa que era da escola por cima, porque eu não queria que ninguém visse, sabe? Mas era algo que não dava muito pra esconder. Mas naquela época, as pessoas daquela época ainda não olhavam tão estranho. Ela olhava, mas não era com aquele olhar tão assim, sabe? Era a galera assim, mais velha, então eu imaginei que ia ter muito um bullying, um preconceito e tal, um paranauê todo. Mas ainda bem que não foi muito assim, mas na rua era bem diferente. As pessoas sempre olhavam estranho e elas olhavam, tipo, fixadamente. Então, se você tá passando por uma situação dessa, não fique constrangido por causa dos outros, não, porque ninguém sabe pelo que você tá passando. E aí elas olhavam fixadamente como se fosse algo super, meu Deus, nunca vi isso na vida. E aí você se sentia uma pessoa horrível por conta disso, né? Tá, em questão da escola, em quesito de escola, continuando a falar, a gente teve que ir na escola, conversar com o pessoal da direção, explicar toda a situação.
A gente teve que pegar uma mesa, aí trouxeram uma mesa pra mim da escola, pra ver se eu ia me adaptar com o colete, porque eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia virar pro lado. Se eu fosse virar pra alguém, eu tinha que virar meu corpo todo. Então era assim, eu ficava paralisado, um robô. E aí não deu certo a mesa, eu não consegui olhar pra baixo pra escrever. E aí fomos nós atrás de uma bandeja daquelas de computador para que eu pudesse levantar a bandeja junto com o caderno e conseguir escrever. Para vocês verem que é um processo muito tenso, é um processo muito delicado, que não é fácil. Eu já acordei sufocada. Eu tava deitada e aí o colete meio que quando você deita, ele dá uma folgada. Desculpa. E aí eu já acordei sufocada que eu levantei tão rápido que eu acho que se eu não tivesse o impulso de ter levantado tão rápido, eu teria acontecido algo um pouco pior. Eu não consegui agachar, não tem como agachar com aquele negócio, é impossível, porque tudo você fica sufocado, gente, é uma merda pra você conseguir se adaptar com isso. Eu ficava muito suada, ficava a marca do colete, assim, certinho em mim. Porque eu usava a blusa por baixo e uma blusa por cima, e naquela época, uma época de calor do caramba. E aí, enfim, muito suado, você fica muito suado, é algo muito ruim. Uma das coisas muito ruins pra mim é porque eu sou muito vaidosa. E isso acabou muito com a minha vaidade, porque se eu colocava uma blusinha, comprava uma blusinha legal, quando eu colocava por cima do colete ou por baixo, ficava algo totalmente estranho, ridículo, sabe? E então isso me afetou muito, foi uma das coisas que me afetou muito. Uma das coisas que me deixou com muita raiva. Eu fiquei com muita raiva. Eu sei que era um motivo de eu não ter ficado, porque era uma ajuda pra mim mesma. Mas eu fiquei com muita raiva porque eles mandaram à escola uma auxiliadora que a rede pública oferece pra quem tem deficiência. Enfim, não deficiência específica, algo que você precise de uma atenção. E aí naquela época a minha sala era sala ambiente. Então, eu tinha que ficar carregando material e eu não podia pegar peso de jeito nenhum. Então, essa moça veio e ela ficava carregando minhas coisas e eu me sentia a pessoa mais dependente, assim, sabe? Eu não podia carregar meu próprio material. Isso era muito triste, sabe? De uma forma, assim, é muito triste. Tá, chegou uma hora que eu cansei. Chegou uma hora que eu via que aquela situação de usar o colete Milwaukee tava me fazendo muito mal, ainda mais porque eu não tava tendo resultado nenhum. E você usa, gente, o colete Milwaukee, eu esqueci de falar isso, 23 horas por dia, porque é a única hora que você tira é pra você tomar banho. Então você tá assim, o tempo todo, você tá preso àquilo, você nunca tá recluso, eu não sei se recluso, eu não sei como é que é a palavra basicamente, mas você sempre tá com aquilo, sabe, te prendendo, te lembrando da situação e não tava melhorando nada. Com 3 meses eu tinha retorno no hospital. Quando eu voltei ao hospital, eu estava com mais de 48 graus. Então, assim, a situação foi precária. Pô, paguei caro no negócio que basicamente a gente tava pagando até um dia desse. Eu tô com 15 anos, vou fazer 16, então assim, faz muito tempo. Não é barato. O colete Milwaukee, ele custa em torno de R$ 3.000. E isso depende, vai de caso, vai de pessoa, vai de modelo. E a situação, por só piorar, ele chegou no momento de dizer, fazer um bom laudo e falar, esse é o máximo que eu posso te dar. Porque na rede particular a gente só faz a partir dos 14, eu só tinha 11. E eu ia ter que esperar 4 anos usando o colete Milwaukee 4 anos. E aí é quando ele fala que a minha única chance de acabar com isso é eu indo pra rede Sara Kubitschek, o amor da minha vida. E aí ele fez um bom laudo e falou que era o que eu podia ter naquele momento. E aí eu vou falar da cirurgia em outro vídeo. Mas enfim, foi toda essa história, todo esse momento. Não dá pra falar tudo isso em vídeo, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Eu não quero que as pessoas fiquem assustadas com a situação, mas eu quero dar mais um alerta pra falar pra vocês que vocês têm que correr atrás de todas as chances que vocês puderem ter, mas chegar num ponto específico, não ficar passando por essas etapazinhas que talvez não tenha um
um final bom, sabe? Você vai gastar muito, você vai se esforçar muito, vai dar o seu máximo, vai sofrer com a situação pra você ter que fazer a cirurgia do mesmo jeito. Então, corram atrás de saber, de conhecer. Eu não fiz isso, eu não pesquisava sobre um assunto, foi um erro muito grande meu. Então, corram atrás, busquem saber. Pergunte pra fulano, pergunte pra ciclano, participa de grupo. Tem muito grupo bom na internet pra você participar. Mas lembre-se de uma coisa, cada caso é um caso, cada corpo é um corpo. Todo mundo se adapta diferente com tudo. Então, assim, não fica se espelhando muito em outras pessoas pra poder dizer sobre você. Eu, por exemplo, tinha 2 curvaturas, tem gente que tem uma. Então, tudo muda, sabe? Toda a situação muda. Então, não fique muito vidrado nisso, nas pessoas. Se concentre muito em você, mas busque conversar. Busque alguém que tenha passado. Agradeço muito por vocês terem chegado até aqui no vídeo. Vai vir um vídeo da cirurgia, vai vir um vídeo de que eu recebi minha alta esse ano. E é isso. Deixa o like, deixa qualquer dúvida que vocês tiverem no comentário, eu vou responder tudo com o maior carinho. E qualquer coisa que eu lembrar, eu deixo aí. E enfim, gente, é isso. Se inscreva no canal pra vocês receberem os próximos vídeos que virão da saga da escoliose idiopática.